Entre os séculos XVI e XVIII, na Europa, especialmente na Europa Ocidental, e mais especificamente ainda em alguns estados nacionais, vigorou um conjunto de práticas econômicas que posteriormente foram chamadas de mercantilismo. Quando essas práticas existiam, ninguém falava que elas eram práticas mercantilistas, porque esse conceito mercantilismo foi um conceito criado no século XVIII, no final do século XVIII, por pensadores liberais para se referirem a como se organizava a economia no período do antigo regime. Então, de uma maneira bem didática e bem simplificada, a gente pode dizer que o mercantilismo foi a política econômica que vigorou na Europa Ocidental, mais especificamente nos Estados Nacionais Absolutistas, durante o período compreendido pelos séculos, especialmente 16, 17 e grande parte do século 18. Então, o mercantilismo foi uma política econômica. E uma política econômica é um conjunto de práticas que caracterizam a economia de um determinado país num determinado período. É claro que, como eram países diferentes, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda e por aí vai, cada um deles tem uma especificidade. O objetivo aqui não é analisar a especificidade de cada caso, mas é verificar quais eram os elementos comuns a todos esses países, em termos econômicos, que os caracterizam como sendo países, então, onde vigorou a política mercantilista. Via de regra, a gente costuma dizer que o mercantilismo ele tinha como um grande objetivo o enriquecimento do Estado. E esse enriquecimento do Estado está associado a uma ideia, que é a ideia do metalismo. De uma maneira bem simplificada, a gente diz que metalismo era acumular metais. Mas é claro que não era acumulado numa perspectiva de apenas guardar ouro e prata, os metais amoedáveis preciosos, mas acumular no sentido de ter esses metais disponíveis para que eles pudessem ser utilizados em várias coisas, como, por exemplo, no caso da nobreza, para aquisição de terras, no caso da burguesia, para incrementar as suas práticas comerciais ou até para comprar títulos de nobreza, no caso da coroa, para sustentar um aparato administrativo de uma burocracia estatal, para sustentar um exército, uma marinha que fossem poderosas o suficientes para garantirem a soberania do Estado Nacional, para sustentar a coroa e por aí vai. Então, o metalismo era o grande objetivo, né, da política mercantilista. Então, acumular metais amoedáveis preciosos, ouro e prata. Lembrando que não é acumular guardando, mas é ter esses metais disponíveis dentro do território do Estado Nacional para que eles pudessem ser utilizados para essas coisas todas que eu acabei de mencionar. Muito bem. Agora, esse objetivo, para ser alcançado, exigiu várias estratégias ou procedimentos. Cada país acabou focando mais num ou noutro procedimento, mas também, via de regra, para simplificar a compreensão do processo, esses procedimentos básicos eram: 1. A forte intervenção do Estado na economia. Então, o Estado era o grande regulador. Era ele que estabelecia as regras econômicas, era ele que determinava as taxações, as tributações, que definia o que deveria ser vendido e para quem, quais eram as regras de comércio internacional. Era o Estado que fazia concessão de monopólios para companhias comerciais e por aí vai. Então, é um Estado fortemente intervencionista na economia. Isso é uma característica do mercantilismo. Outra característica era a preocupação com a manutenção da balança comercial favorável. Manutenção da balança comercial favorável. O que significa balança comercial favorável? A balança comercial de um país,
ela mede a relação entre aquilo que o país importa e o que o país exporta. Quando ela está favorável, ela está em superávit. E uma balança comercial superavitária significa que existe maior volume de exportações. Por quê? Porque quando você exporta muito, você recebe pagamento. Então, se você exporta mais, você recebe mais pagamento do que se você importar. Caso você importe mais, a balança fica deficitária. Significa, então, que sai mais, um maior volume, né, de recursos do que entram dentro do território nacional. Para que essa manutenção fosse assegurada, havia também a cobrança de altas tarifas alfandegárias. As tarifas alfandegárias nada mais são do que os impostos de importação. Então, as mercadorias estrangeiras elas eram tributadas de maneira bem pesada para que os preços dos tributos, ao serem incorporados ao preço das mercadorias, tornassem essas mercadorias muito caras, desestimulando seu consumo, favorecendo o consumo do produto nacional. E, obviamente, favorecendo também a balança comercial favorável e o acúmulo de metais amoedáveis no território nacional. Agora, é claro que se as tarifas alfandegárias eram elevadas e dificultavam a importação ou o consumo de importados para grande parte da população dos países, era necessário que houvesse a oferta de um produto nacional similar. Então, junto com a cobrança das altas tarifas alfandegárias, havia um incentivo à produção nacional. Justamente para suprir as pessoas, né, o mercado nacional, com aquilo que elas precisavam e que o Estado não desejava que fosse importado. E aí vem um outro ponto que é importante, que é o seguinte: se todos os estados queriam exportar e ninguém queria importar, ou pelo menos queria importar o mínimo possível, quem é que queria comprar aquilo que eles iriam exportar? Então, era necessário que houvesse um elemento de complementariedade da economia metropolitana. E esse elemento são as colônias. Então, uma outra característica do mercantilismo é o colonialismo. E um colonialismo baseado nos chamados monopólios metropolitanos, que muitas vezes aparece nos materiais didáticos como sendo o famoso pacto colonial. Então, as potências europeias procuravam criar colônias na América, na África e na Ásia, instituíam sobre essas colônias um monopólio metropolitano que definia o quê? Que tudo aquilo que a colônia produzia deveria ser exportado para sua respectiva metrópole e tudo aquilo de que ela precisava, ela deveria comprar de sua metrópole. Sendo assim, as colônias elas funcionavam como elementos que complementavam as necessidades da economia metropolitana, como verdadeiros apêndices dessa economia metropolitana. Então, de maneira bem simplificada, bem resumida, bem sintética, foi isso o mercantilismo. Política econômica dos Estados nacionais absolutistas do antigo regime, que tinha como grande objetivo o enriquecimento do Estado através de vários procedimentos, tais como a forte intervenção do Estado na economia, a preocupação com a manutenção da balança comercial favorável, a cobrança de altas tarifas alfandegárias, o incentivo à produção nacional e a criação e montagem do sistema colonial. Espero que tenha lhe ajudado. Até a próxima!